Galera, sejam bem-vindos ao lançamento do Nexus 3. Inicialmente, somente o pessoal da comunidade que está aqui nesse lançamento agora. E eu acho que é só o que importa nesse primeiro momento. Exatamente agora, vocês vão conhecer a IA que nós estamos usando aqui dentro da nossa consultoria para tocar todas as contas de marketplace que nós temos. Vocês que de início sempre confiaram em mim, sempre confiaram na D3, que estão na comunidade da máfia, de antemão eu já digo, fica até o final que vocês vão ter acesso ao Nexus em primeira mão, na versão beta, para testar, para fazer pergunta, para analisar como é que está e ajudar a gente a desenvolver a versão final. O que eu quero dizer para vocês é que essa live que vocês estão assistindo agora, ela não é 100% ao vivo, né? Ela foi gravada, não deu para ser ao vivo como eu gosto, naquela reunião, no Meet, como a gente sempre faz. Infelizmente eu adoeci o final de semana, então eu tive que fazer de forma gravada agora. Segunda, meio-dia, a gente está aqui então, meio-dia já fazendo esse vídeo, porque eu não sei se mais tarde, às 20 horas, eu vou estar bom para gravar. Mas, enfim, talvez reflexo um pouco de ansiedade, mas eu acho que o reflexo de todos esses dias que a gente passou dormindo pouco, acordando cedo para poder entregar essa ferramenta na mão de vocês. O que vocês vão ver agora é diferente de tudo que vocês estão vendo hoje na internet, né? O que a gente está vendo é Cloud Code, Open Cloud, Codex, não sei o quê, e um monte de gente falando que já está fazendo coisas milagrosas com a IA. E o que eu quero dizer a vocês é que, de fato, boa parte disso é verdade, e outra maior, acho que a maior parte é barulho. Então, o que vocês vão ver aqui é uma ferramenta realmente funcional para quem já vem no Mercado Livre, que foi feita por pessoas que já usam IA há anos, não é de hoje que a gente vem usando IA, então a gente sabe o que a gente está fazendo, não é mais um Open Cloud adaptado, não é uma espécie de GPT, nada, é uma IA realmente com a estrutura inteira ligada ao Mercado Livre, com acesso a anos de conhecimento nosso aqui de consultoria e que consegue, como se fosse a gente, cuidar da conta de vocês. Então, assim, é algo totalmente diferente, é algo personalizado nosso, e não é mais um Open Cloud, não é mais uma ferramenta de hype que existe por aí, e acho que vocês vão perceber isso. Beleza? Vamos lá que agora vocês vão ver na prática. Então vamos lá, galera. Eu vou apresentar mais um pouquinho aqui para vocês sobre o Nexus 3 antes de eu começar a mostrar o sistema de fato, só para vocês entenderem com mais clareza por que, que o Nexus 3 é diferente do Open Cloud, por exemplo, do ChatGPT ou de qualquer outro IA, né? Senão, não faria sentido vender para vocês ou mostrar para vocês isso aqui se já tivesse algo do tipo já pronto, que não tem ainda. Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui só um mapa mental rapidinho, mostrando todas as funcionalidades do Nexus 3 e matando qualquer dúvida de vocês em relação ao sistema. Vamos lá? É... Nexus 3, Nex. O Nex é o agente que opera dentro da plataforma Nexus 3, certo? Só para já matar as dúvidas de vocês. Então vamos lá. O que, que é o Nexus 3? Ele é uma plataforma onde você vai ter agentes de IA que estão prontos para operar dentro da conta de vocês do Mercado Livre. Por enquanto, só o Mercado Livre Tiny está funcionando nativamente na plataforma. Aí, com o passar do tempo, a gente vai adicionando outras plataformas de e-commerce e também outras plataformas, pode ser um ERP, enfim. Mas o que, que ele é? Ele é um agente de IA especializado em e-commerce, né, o Nex, que é um agente dentro do Nexus 3. Por que, que a gente chama de terceira geração de venda? Porque, assim, a primeira geração, e depois eu vou chamar um colaborador meu, que foi quem teve essa sacada, para explicar melhor para vocês, a primeira geração do e-commerce, ela era na mão, né? A gente não tinha o Tiny, a gente não tinha
extensões, a gente não tinha nenhum outro aplicativo que ajudasse a gente a gerir nossas vendas no Mercado Livre em qualquer lugar da internet. Beleza. Então a gente subiu lá no Mercado Livre e tá ótimo, vamos vender. Agora, a gente está na segunda geração, né? Que a gente tem o Tiny, a gente tem, sei lá, Mercado Turbo, a gente tem, enfim, IDERES, um monte de ferramenta, né? Não vou ficar citando aqui, mas um monte de ferramenta que ajuda a gente a gerir nossa conta do Mercado Livre, né? Nossa empresa. E, inclusive, dentro dessas ferramentas existiam as nossas ferramentas que a gente aqui da Litrez fazia. Então tem o MLI, né, que ajuda a responder perguntas. A gente tinha um analisador de anúncios que ajudava a diagnosticar anúncios que estavam sem vender. A gente tinha um sistema que ajudava a analisar os fretes que você tinha que estava ruim. E agora, tudo isso está embarcado dentro do Nex. Ele pode fazer tudo e tudo que você pedir, se ele não souber, ele vai aprender e faz. Então, aqui a gente parte para exatamente o que a gente chama de terceira geração de vendas. A gente não vai precisar mais de um monte de ferramentas, um monte de assinatura para poder abarcar uma funcionalidade ou outra que a gente precisa. E aí a gente fica ali, integra uma coisa com outra coisa não integra, e fica uma bagunça. O Nexus não. Eu quero buscar meus anúncios. Beleza, traz os anúncios. Quero buscar anúncios com SKUX. Beleza, quero fazer, clonar mais 10 anúncios com base num anúncio X. Ele vai e clona. Quero que você me traga um relatório da minha campanha de ads. Ele vai e traz. Não precisa de um sistema para ads, um sistema para responder perguntas, um sistema para isso, para aquilo e outro. Então, a terceira geração é isso. E o que ele não já tiver pronto para fazer, você explicando e mostrando a ele como ele deve fazer, ele vai fazer. Então, você não, a gente está num ponto do e-commerce que não se trata mais de ter um monte de ferramenta para poder performar. Com uma só, né, com um só agente de IA, que é capaz de, além de gerir a conta, trazer funcionalidades que você precisa na palma da sua mão, enfim, é uma loucura. Então é isso que é a terceira geração. Você para de depender de, de milhares não, vamos botar assim, dezenas de ferramentas para poder gerenciar a sua conta e gerencia com uma só. Então, basicamente, acaba se tornando, o que ele colocou aqui embaixo, um sócio operacional conectado à sua conta. Você não, de repente, você tem um monte de colaborador, um monte de gente para fazer uma tarefa só, ou cada um fazer uma tarefa só. Agora você tem uma plataforma, que é o Nexus 3, que por enquanto só tem um agente, que é o Nex, que ele consegue fazer diversas tarefas. Então, isso é louco, né? É, até então, até eu que já usava IA há muito tempo, não esperava que a gente ia chegar nesse ponto tão rápido. Então, mas chegamos e, infelizmente, por um lado, porque nossas ferramentas eu vi de cara elas ficarem em desuso por nós mesmos, a gente já não via mais sentido de usar elas. E graças a Deus, que bom que a gente conseguiu desenvolver o Nex, né, para o público, não só para a gente. Porque agora vocês também vão sentir, né, essa sensação de poder fazer coisas que antes parecia impossível. Qual que é o diferencial do Nexus, né, perante outros tipos de IA, certo? Então a gente tem hoje o ChatGPT, tem o Gemini, a gente tem o notebook LM, que usei aqui para fazer essa apresentaçãozinha, né? A gente tem, enfim, o Codex, a gente tem o Cloud, a gente tem o OpenCloud, que está sendo muito falado, né? A diferença é o seguinte: execução real, primeiro ponto. Ele não conversa, ele age. Então ele se assemelha mais com o Cloud, por exemplo, o Codex ou o OpenCloud. Então esses três são os que se assemelham mais com o Nexus 3. Por quê? Porque ambos agem. São ferramentas de IA agênticas, né, que a pessoal está falando muito. Ela não só
te responde como ela consegue construir coisas para você e te entregar pronto. Qual que é a diferença, então, do Open Cloud, do Codex, do Cloud para o Nexus 3 de fato? A gente tem a conexão em tempo real com o Mercado Livre. A gente tem o foco exclusivo especializado para e-commerce. E a gente tem segurança de dados, workspace isolado para cada usuário. Então, só para deixar mais claro para vocês, o que diferencia é, de fato do Open Cloud e do Cloud Code é que essas ferramentas elas foram feitas de forma aberta para codificar. O Open Cloud ele é para ser um agente teu ali pessoal, né, de te ajudar, automatizar a tua vida e tudo mais. Só que, óbvio, é um hype, é uma plataforma de código aberto que muita gente está contribuindo, então tem uma questão de segurança também, e que eu particularmente baixei, testei e usei, é algo muito pesado, né, inflado, para fazer coisas que talvez se um cara do e-commerce fosse tentar fazer, ele ficaria perdido e não conseguiria automatizar. Então, já o Nexus 3, ele nasce com essa mesma expertise, vamos dizer assim, essa mesma capacidade de ser uma IA que cria coisas, que vai lá e faz, só que conectado ao Mercado Livre, nativamente conectado ao Tiny, conectado a outras plataformas que a gente vai te dar, e onde você só chega lá, aperta o botão, conecta, e depois disso só fala, ó, oh, faz isso na minha conta, o que é que eu posso fazer, não sei o quê. E ele faz, né? E porque ele foi treinado para isso. E quando eu falo treinado, realmente, a gente não só pegou o negócio e soltou. A gente pegou, por exemplo, uma das características que faz o Nex, né, que é um dos agentes lá do Nexus 3, ser muito legal, vamos dizer assim, né, esperto, um pouco diferente de você pegar qualquer outra IA e tentar fazer a mesma coisa, é que a gente treinou ela com todo o nosso. Eu peguei mais de 800 gigas de aula, de reunião que eu tive, de, de aula, de vídeo do YouTube meu, de tudo que eu achei importante aqui da empresa, transformei isso em conhecimento para IA, né? E coloquei no Nexo. Então hoje o Nexo ele consegue, vamos supor assim, pensar como eu, pensar como que a gente faz as coisas aqui na D3. E isso na verdade, ela iniciou com um oráculo que eu queria fazer aqui para dentro da empresa, porque toda vez que chegavam novos funcionários, estagiários, eles vinham aí, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu disse, pô, seria legal ter um IA que pudesse tirar essas dúvidas com base no meu conhecimento. Então aí eu já tinha feito um IA que só respondia coisas com base nos vídeos, em tudo que a gente já tinha, né? Um banco vetorial com todos esses conteúdos para a IA poder acessar e responder. E aí, quando a gente desenvolveu o Nexus 3, eu digo, opa, vamos pegar esse conhecimento que já tem aqui e vamos colocar no nosso agente. Então, o agente que vocês vão ter acesso, ele além de saber construir tudo relacionado à API do Mercado Livre, ele também carrega dentro dele o conhecimento ali da D3. Então, isso por si só eu já acho que é uma coisa bem legal de se ter, né? Que acaba até um pouco do nosso cliente tirando a necessidade extrema ali de, de ter a gente por perto o tempo todo, né? A outra função é o seguinte: integração e conhecimento. Ele está integrado ao Mercado Livre, ao Tiny, a Shopee ainda não, tá? Tá aqui na apresentação porque a gente já na versão que a gente tem aqui, ele já tem acesso à Shopee, mas ainda não está funcionando 100%. Mas ao Mercado Livre, ele aqui na apresentação tá ranqueamento, anúncio, reputação, logística, rastreio, mas tá tudo, né? Então, tanto o Mercado Livre quanto o Mercado Envios, a gente consegue ter acesso. Então, controle de envio flex, controle de envio full, controle de armazém do full, controle de publicidade, controle sobre promoções, controle sobre anúncios, apagar, editar, criar, tudo que a API permitir, o Next faz. Funcionalidades práticas.
Então isso aqui era o que eu vinha falando para vocês, né? Ah, um relatório de vendas, me dá um relatório curva ABC, me traz minhas margens. Essas margens, inclusive, a gente tem um skill, que é uma habilidade que já liga o TAI ao Mercado Livre, de modo que, para você saber suas margens, você precisa que o Nex tenha acesso aos custos dos produtos que estão lá no Tiny através do SKU e ele consiga ver em cada anúncio qual que é o custo que está lá no Tiny, as taxas que o Mercado Livre cobra, os valores de frete via API, enfim, tudo mais, e te traga as margens aqui na palma da tua mão. Gestão, né? Pausar, anunciar, enfim, atualizar preço, monitorar Buy Box, monitorar concorrência, definir um preço para tal hora, para ganhar Buy Box ou perder, enfim, tudo isso já tem no Nex funcionando de boa. Então aqui é novamente aquilo que eu falei, né, da geração do e-commerce. Uma era loja física, a gente entrou para loja online. Duas, a gente é aqui a gente está saindo agora, que a gente tem um monte de ferramentas para poder gerir de forma eficiente o nosso e-commerce. E a terceira geração é essa, orquestração de inteligência com Nexus 3. A gente não precisa mais de tentar viver aquele caos e ter um monte de aplicativo, um monte de coisas para tentar gerir nossa empresa. Uma só plataforma com vários agentes. Por enquanto só tem um agente, mas que dá conta de quase tudo que você vai precisar. E é isso. Hoje, o público-alvo do Nexus 3, diferente de outras plataformas de IA que são feitas para código, para programadores, para, enfim, para várias funcionalidades, né, elas são abertas para você tentar encaixar na tua vida. O Nexus 3 ele é feito por quem entende de e-commerce e para quem é do e-commerce. Então, hoje, o nosso público-alvo são sellers do Mercado Livre e Shopee, né? Pessoas que têm múltiplas contas no Mercado Livre e na Shopee e usuários do Tiny, por enquanto, né? A gente vai integrar depois outros ERPs, de modo que quem tenha um ERP com Bling, quem tem um ERP, enfim, outro ERP, a gente vai integrar para que a pessoa consiga usar as funcionalidades, por exemplo, que envolvem margem. Então é isso, galera. Essa apresentaçãozinha rápida aqui para vocês entenderem o que é o Nexus 3. Não é uma IA qualquer, tá? Diferente do que vocês estão ouvindo hoje, né, esse barulho todo na internet. Tomem, tenham muita atenção, tenham muita atenção e tenham muito cuidado para não acharem que, meu Deus, as coisas estão evoluindo muito, eu tenho que estudar sobre isso, eu tenho que ver o que é Open Cloud, eu tenho que ver o que é Cloud Code, eu tenho que ver o que a galera está falando. Porque a maioria das pessoas ainda não conseguiram, né, aprender de fato, fazer algo concreto, mas já estão ali criando conteúdo como se fosse a coisa mais fácil do mundo e não é. Tá? Não é, ainda está muito confuso até para a gente, está muito confuso para o pessoal que está lançando essas atualizações sobre IA o tempo inteiro, e a maioria das pessoas ainda não conseguiram fazer algo de fato que ajudem na vida delas, mas muitas delas vendem como se já tivessem resolvido toda a vida com a IA, e não é bem assim. Tá? Hoje, a gente está começando com o Next 3, esse novo, como é que eu posso, essa nova geração, né, de uma ferramenta de plataforma que tira um pouco a necessidade das outras. Mas a gente tem que testar na prática para ver de fato se ela resolve ou não a dor. Hoje eu acredito que o Next está resolvendo, mas eu tenho que ver de vocês o que vocês acham. Beleza? Então vamos agora, de fato, finalmente conhecer o Nex. Então, galera, vamos lá finalmente para o Nexus 3. Aqui, vamos lá. Bom, tá aqui o Nexus 3, vocês vão receber o acesso. Assim que você chegar aqui, o que, é que vocês vão fazer? Criar a conta, né? E-mail, senha, nome do workspace. Esse workspace é o seguinte, o Nexus 3 ele tem
espaços de trabalho. Então, cada espaço de trabalho vai ser uma empresa que provavelmente, se você é um usuário, né, que não é um consultor, que vai ter várias empresas ali conectadas, é um vendedor normal, você só precisa de um espaço de trabalho, onde você vai conectar a sua conta, vai convidar seus colaboradores e pessoas que trabalham com você para essa conta, para esse espaço de trabalho, e todo mundo vai conseguir operar a conta ali junto, certo? Então aqui você coloca o nome da sua empresa, né? Cria a conta e beleza. Aqui eu vou entrar nesse workspace que a gente já tem de teste. Chegando aqui, o que é que vocês vão ter acesso, né? Aqui são os workspaces. Se você tiver só um, vai aparecer o seu que você acabou de criar aqui. Em configurações, a gente tem o e-mail, senha, créditos e pagamentos, configurações do workspace. Aqui em configurações, a gente pode vir aqui em configurações do workspace. A gente vem aqui, clica aqui, conecta a nossa conta do Mercado Livre. Ela fica aqui conectada, ativa. Vem aqui, coloca time, operação principal que a gente está aqui. E coloca o nosso token API do Time. Quem não sabe como pegar esse token API do Time, só pesquisar no YouTube. Depois eu vou deixar aqui já aqui nesse local do Time, onde coloca o token, um tutorialzinho de como que faz para pegar esse token, mas é coisa muito simples. E aqui são as futuras integrações que a gente vai trazer para o Nexus 3. Beleza. Conectou a conta, já está funcionando e já pode usar. Essa seção de créditos ela não está funcionando. Então, quem criar a conta, eu vou dar créditos deliberadamente agora no começo, então é a fase de teste. E futuramente a gente vai habilitar essa aba de créditos, onde você vai adicionando créditos para usar a IA. Óbvio que o valor dos créditos não vai ser algo extremamente caro ou de forma que a IA fique inoperante, né? Que nem é, por exemplo, o cloud quando você bota a versão do Opus ali, que ele come dinheiro pra caramba. Então vai ser um valor que você consegue fazer diversas atividades ali e vai conseguir acessar de boa. Por enquanto não tem um valor fixo ainda para a plataforma e quem vai ter acesso aqui de início é o pessoal da comunidade da Mafecom, que já está com um monte de tempo que está na comunidade, a gente faz um tempo que não se fala, que não faz reunião, é porque eu estava muito focado nisso aqui e eles vão ter acesso em primeira mão, junto dos meus clientes de consultoria e assessoria, óbvio. Mas quem não está na comunidade, quem não é meu cliente, quer conhecer o Nexus, quer ter acesso em primeira mão, eu vou deixar um QR Code aqui de uma lista de espera para vocês preencherem, e aí a gente vai entrando em contato, tá? Tanto para quem quer usar o Nexus, né? Quem quer implantar na sua empresa, como também quem quer apresentar para os seus clientes, revender o Nexus também. A gente vai ter uma opção de afiliado muito legal, porque no final das contas a gente acredita que é muito legal essa questão de comunidade, né? Todo mundo crescendo junto e tudo mais. Então vamos lá, vou dar um oi aqui pro Nex. Oi, vamos ver o que, que ele diz. Oi, o que, que eu posso fazer para te ajudar hoje? Não sei, vou perguntar o que você faz, né? Que todo mundo pergunta aí. O que você faz? O Nex tá pensando, beleza, vamos esperar. Galera, e assim, já respondeu. Sou um assistente de IA focado em ajudar você com operações de Mercado Livre. Posso consultar produtos, listar anúncios, ver detalhes de estoque, preço, gerenciar pedidos, buscar vendas, status de envio, atualizar anúncios, mudar preço, quantidade, título de inscrição, enfim, basicamente qualquer coisa que precise fazer na sua conta do Mercado Livre, posso ajudar via API. O que precisa hoje? Primeiro eu vou fazer uma pergunta aqui de qual, quais contas tenho aqui, né? Para ele dizer quais contas eu tenho que conectar aqui. Ele já retornou uma conta nossa de teste e eu vou dizer perguntar aqui agora quantos anúncios existem nessa conta. E ele está indo lá buscar. Vamos ver.
Você tem 1.601 anúncios cadastrados nessa conta. Quer que eu detalhe quantos estão ativos, pausados e status? Quero. Para vocês verem que foi bem rápido, tá? Ele puxou todos os 1.601 anúncios da conta, assim, num piscar de olhos. Então, assim, não é algo lento, travado, enfim, a nossa intenção é deixar o mais fluido possível. Óbvio que vocês testando ainda vai ter um bocadinho de erros, vai ser um bocado de problema, mas a intenção do beta, né, da versão experimental é exatamente essa, né, a gente ir usando e melhorando ao passar do tempo. Então ele já puxou aqui, ó, pausados 1.356, encerrados 2, ativos 0, outros 243. Os 243 restantes podem estar com estados intermediários, rascunhos, expirados, etc., que a API não filtra diretamente. Resumindo, a grande, seus anúncios, a grande maioria de seus anúncios está pausada e nenhum está ativo no momento. Quer que eu investigue mais a fundo esses 243 anúncios restantes ou tem alguma função em mente? Vou fazer o seguinte, vou pedir para ativar, me mostre um relatório desses anúncios. Quero saber o que é que são, que tipo de produto é, para depois eu mandar ele ativar, né, alterar preço, mas só para vocês terem noção do que ele pode ir fazendo. E engraçado que enquanto ele vai respondendo aqui, a gente pode abrir uma nova conversa, né? E a gente pode vir conversando aqui também, tá? Simultaneamente. Aqui nessa outra conversa, enquanto ele responde aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês essa função legal. Ó, inclusive ele já tinha listado aqui em outra antiga, eu vou criar uma nova. As habilidades que o Next tem. Quando a gente clica aqui em Skills ou então da barra Skills, né? Ele vai mostrar aqui algumas habilidades que a gente já estão pré-prontas, que a gente tem usado aqui para poder vocês utilizarem também na operação de vocês. Então a gente tem a habilidade de diagnóstico de catálogo, ele vai mostrar anúncios que estão sem venda, anúncios que estão com problemas, itens parados, enfim. Relatório de venda, vai trazer um relatório com as SKUs que nós estamos vendendo e tudo mais. Painel buy box, é um dashboard unificado. Enfim, aqui todas as habilidades que a gente usa aqui que vocês vão conseguir usar da melhor maneira possível, clonar anúncio, desconflitar buy box. Esse desconflitar buy box é que às vezes a gente está numa conta, sei lá, com 4.000 anúncios, 3.000 anúncios, quando você vai ver um monte de anúncios competindo no mesmo catálogo. Não faz sentido. Então, esse Desconflitar by Box faz um levantamento disso, gerenciar promoções. Esse skill aqui gerencia tantas promoções de participação, oferta relâmpago, coparticipada, e já puxa também alguns dados de publicidade. Preenchimento fiscal, esse aqui é uma habilidade que a gente colocou para preencher em massa os dados fiscais ali que fica pedindo coisa chata pra caramba. Outro ponto de catálogo é para sair em massa de alguns catálogos que não vale a pena a gente ficar. O monitor de reclamação, ele vai mapeando todas as reclamações e ele vai te trazer um relatório dos SKUs que tem muita reclamação. O que vale a pena olhar se não está com problema, porque está tendo muita reclamação recorrente de um anúncio específico. Então já para a gente conseguir entender, mapear problemas que está acontecendo na operação com base nas reclamações. Sincronizar estoque de Tiny é uma coisa que o Tiny já faz, mas às vezes faz muito mal feito, então a gente sincroniza por aqui, onde ele pega lá no Tiny o estoque real e já joga para os anúncios. E criar nova skill. Esse criar nova skill, o que é legal? Aí já respondeu a gente, mas como eu estou aqui conversando, vamos continuar. Esse criar nova skill é o seguinte, às vezes você está fazendo uma coisa, clona um anúncio para mim, ele vai com, né? Você fala, não quero assim, eu quero que quando você clone você faça tal coisa, você coloque o preço do prêmio assim ou de outro jeito. Enfim, você acabou ali na conversa de fazer instruções, uma função personalizada sua. Essa função criar skill ela serve exatamente para isso. Você quer salvar aquilo, aquela habilidade que ele conseguiu construir, para quando você for fazer aquilo de novo, você não ter que começar tudo de novo dizendo, lembra daquele dia que tu fez tal coisa? Então, eu quero de novo. Não, você vai pegar aqui, vai dar o barra criar nova skill, e aí você escreve, eu quero que você crie uma habilidade
com base nisso que você acabou de fazer. E aí, isso ele vai te instruir até ele criar essa habilidade e ela ficar aqui já salva para você, entendeu? Uma habilidade sua que você criou e fica disponível aqui para você. Vamos ver aqui o que, que ele respondeu da pergunta que a gente fez. Tinha acabado de fazer aqui, ó, perguntei quantos anúncios tinha, beleza? Aí eu disse, mostra um relatório desses anúncios. Ele trouxe para cá, relatório, pausados, ativos, não sei o quê, estatísticas, amostra de 20 anúncios, preço médio 38, preço mínimo 37 centavos, preço máximo 40, estoque amostra, vendas de amostra, 2.000 unidades, trouxe os anúncios aqui, top 10, é, bacana. Todos os anúncios estão com venda, estão pausados. Se quiser, posso ajudar a reativar algum. Vou pedir o seguinte: reative todos os anúncios de sandália e vou pedir mais e coloque eles com o preço de, vou botar aqui 2.000, 2.000 reais. Então já duas tarefas de uma vez só. Ele está aqui planejando etapas para execução. Quando é uma tarefa longa, ele primeiro planeja como é que ele vai fazer, né? E aí ele vai começar a responder. Então ele já abre aqui, ó, ele montou de fato o planejamento, vai buscar os anúncios, depois reativar, depois atualizar o preço, depois confirmar as atualizações para a gente. Muito bem, Nex. Segue aí para a gente ver. E eu não vou adiantar o vídeo não, vou deixar aí que é demorado mesmo, vocês estão aqui para assistir, então vamos assistir junto. Então ele foi lá, buscou anúncios de sandálias e tá lá. Pois é, galera. Então é isso. Eu não. Voltando, enquanto ele responde aqui, vou conversar um pouco com vocês. Esse vídeo aí que vocês estão vendo agora não tá 100% ao vivo, não porque a gente tava, sei lá, com medo de colocar o sistema ao vivo para vocês. É porque, como vocês podem ver, eu tô muito doente, né? Passei o final de semana bem ruim de uma virose e tô meio gripado. Então eu não sabia, né? Não quis correr o risco de fazer 100% ao vivo para vocês, porque eu não sei como que como que eu vou voltar daqui para 8 horas da noite, né? Então eu já fiz, tô gravando agora à tarde, né? E aí vou lançar ao vivo no YouTube, vocês vão estar assistindo, obviamente, mas não 100% ao vivo. Depois eu vou abrir o grupo da comunidade, a gente vai trocando ideia lá, após esse vídeo aqui, onde ali a gente pode ir conversando e tudo mais. E ele está aqui, trabalhando. É, aqui vai mostrando as coisas que ele vai fazendo, beleza. São mais logs ali do trabalho mesmo. Essa parte um vai demorar mesmo para você entender. Ele está buscando a, todos, dentre os 1.600 anúncios, o que é sandália e o que não é, né? Então ele vai tanto buscar por categoria, por palavra no título, e aí depois ele vai ativar esses anúncios e alterar o preço. Vamos ver se vai sair mesmo. Enquanto isso, eu vou. Sou impaciente demais, né? Vou abrir outra conversa aqui, vou conversando com ele. Oi. Que é o que acho que a maioria da galera vai fazer quando estiver usando o Nexus também. Não vai ficar só em uma conversa só, não, que às vezes a gente não tem paciência para ficar esperando ele gerar uma só resposta, né? Então eu vou ver aqui, eu vou botar barra, eu vou ver um relatório de vendas, diagnóstico do catálogo, gerenciar, motor de reclamação. Deixa eu ver qual desses aqui eu vou rodar esse diagnóstico de catálogo. Enquanto a gente está fazendo um ali, vamos fazer essa outra também.
Lidou com alguns erros aqui, mas isso aqui eu acho que ele vai superar. A contexto aguardando resposta. Galera, essas duas mensagens aqui, para vocês entenderem, ambas são de tarefas complexas, tá? Então, realmente, por mais que a IA seja rápida, como vocês viram no começo ali, para coisas, quantos anúncios eu tenho, quais estão pausados, não sei o que, relatórios simples, a IA é rápida. Mas para isso aqui, por exemplo, ela é demorada porque ela está fazendo aqui um trabalho que se demoraria dias para fazer a ferramenta que faria essa tarefa. Então, ela está fazendo aqui agora em tempo real. Então, por mais que demorado, ainda é muito rápido comparado ao que a gente fazia antes. Então, aqui, ó, eu rodei a skill, diagnóstica tá, não existe ainda, vou criar ela executar. Ele não conseguiu encontrar essa habilidade aqui, mas aí ele veio aqui, já pegou, puxou os anúncios, problemas críticos identificados, 100% do catálogo está pausado, amostra de itens, trouxe uns itens aqui e o seu preço, itens que estão finalizados, alertas e recomendações. Como ele diz, essa habilidade aqui, ela exige que os anúncios estejam ativos para funcionar, né? Como nessa conta aqui estavam grande parte pausados, então ele já retornou para a gente que a maioria deles estavam pausados e perguntou se eu quero executar alguma ação sobre esses itens. Vou pedir, não vou pedir para ativar nada agora, senão vai conflitar com o pedido que eu fiz ali na outra. Eu vou abrir um barra aqui, vou pedir um relatório de vendas agora. Essa skill relatório de vendas. Vou rodar aqui. Então, assim, Francisco, demorou. Cara, demorou, mas olha o tanto de informação que ela teve que puxar todos os mil e poucos anúncios da conta. Então, assim, foi 2 minutos, 2 minutos, 1 minuto e meio, isso é loucura. Isso nem sistemas que são prontos para importar anúncios fazem nesse tempo. Olha aqui. Isso aqui ela tá rodando aquele outro pedido que a gente fez ainda, tá? Olha aí. A gente achou que não ia, né? Porque ele tá com uns errinhos que aparecem aqui em vermelho, né? A gente pensa que ele vai falhar. Mas olha, eu encontrei 492 anúncios de sandálias na sua conta. Aqui está o relatório completo de sandálias. Trouxe tudo, esse aqui pausado em revisão, trouxe todos os anúncios de sandália. Ele veio agora, relatório completo, título foi salvo, beleza. Ele trouxe aqui agora esse panorama, e aí ele fez um teste para reativação de anúncio. Ele disse, beleza, o anúncio é reativado, agora vai reativar todos os 402 anúncios pausados em lote. Ele já respondeu aqui também que houve um rate limit, ou seja, o Mercado Livre limitou ele porque ele tentou ativar tudo muito rápido, em segundos. Então ele vai reativar os 105 itens restantes, dos 402 que ele já reativou boa parte, e ele vai dando umas pausas agora entre os pedidos de ativação desses anúncios. Então ele está rodando aqui, já tem 2 minutos e 30 e 2 minutos e 40 segundos. Agora, para vocês entenderem, em 2 minutos e 40 segundos ele pegou dentre 1.600 anúncios. Em 2 minutos e 40 segundos ele pegou entre 1.600 anúncios. Ele navegou, filtrou o que era sandália, ele trouxe para a gente esse relatório, trouxe que uns estavam pausados, outros inativos, outros em revisão. Ele fez um script para reativar, ele reativou boa parte, o Mercado Livre deu uma brecada em outros. Ele já fez um script para burlar isso, fazendo reativações de forma mais é, tranquila, vamos dizer assim, para conseguir reativar e continuar agora com a alteração de preço, que foi o que eu pedi. Então, assim, quando a gente, com a nossa impaciência esperando, parece muito, mas tendo em vista o que ele está fazendo
para nos entregar essa resposta, é muita loucura, é muito rápido. Até eu às vezes fico impressionado. Aqui é o relatório de vendas que eu pedi. Como essa conta ela é uma conta de teste e não tem grandes quantidades de venda, ele até gerou rápido aqui, porque são vendas que saem uma hora ou outra quando a gente está testando, tá? Então eu vou abrir aqui esse relatório. Olha como ele já chega todo bonitinho para a gente. Vou crescer aqui. Aqui o total de anúncios ativos pausados. Entendi. Como não tinha vendas, ele trouxe o relatório de anúncio, entendeu? Então ele trouxe aqui um relatório dos nossos anúncios, porque eu acho que ele identificou que não tinha venda na conta, né? Deixa eu fechar aqui então. Você pode baixar esse relatório aqui para vocês. Pausa. Isso. Retorno. Vocês podem baixar aqui para vocês esse relatório. E é isso. Eu vou pedir aqui. Eu disse, não. Eu quero, de fato, um relatório de vendas e não de anúncios. Se não tiver vendas, ele vai dizer, mas se tiver, eu quero que ele traga. É HTML. Enquanto isso aqui, completando 5 minutos de execução sem parar, que isso também é muito incrível, é difícil ver um IA que roda nesse tempo sem parar. E ele já falou que, no geral, de 400 sandálias, ele já despausou 400. Ah, não, ele despausou 400 de 402 sandálias. Duas falharam, ele falou que foi por esse motivo aqui. Provavelmente eles estão inativos por conta do Mercado Livre, então por isso que não consegue voltar. Mas ele agora está atualizando os preços para R$ 2.000. Então deixa atualizar. Enquanto isso, ele está trazendo aqui um relatório de vendas que eu pedi. Agora sim. Vou coletar todas as páginas do relatório de venda. Estou trazendo venda até, eu acho que de ano passado, sei lá de quando. Mas que traga então. Mas, o que eu acho legalzinho esse relatório que a gente conseguiu construir nativo aqui dentro da plataforma. Né? A gente clica aqui, ele já abre. Totalmente intuitivo. A gente está melhorando esse relatório aqui para você já poder filtrar, pesquisar dentro dos seus anúncios. Não vai ser bem, assim, é como se fosse uma ferramenta que você tinha antes para gerenciar seus anúncios, só que agora na sua mão, né? Aqui ele gerou o relatório das vendas. Vamos abrir aqui. Relatório de vendas do Mercado Livre. Aí, ó, receita, pedidos pagos. Vamos crescer aqui, expande. Olha aí, receita por mês, mês 4 de 2025, mês 6 de 2025. Ele trouxe o ano passado, que era quando tinha algumas vezes nessa conta. No mês 6, 9 e 11. Olha aí, resumo mensal, top 5 produtos mais vendidos, top pedidos pagos. Ele traz os pedidos, a data, pago, cancelado. Então, assim, isso, galera, o pior é que isso aqui não é nem uma habilidade pronta já. Foi só um pedido que eu realmente fiz. Eu quero um relatório de vendas. Ele acabou de criar e gerou para a gente totalmente acessível, é, com design top. Você pode filtrar, você pode pesquisar, você pode baixar, você pode pedir para dizer, eu quero encontrar anomalias, quero que traga nesse relatório detalhes. Vou fazer isso agora, vou pedir para ele botar nesse relatório detalhes das taxas do Mercado Livre. Você pode pedir para baixar aqui também, tá? Então eu vou vir aqui, me traga. Tô só fungando aqui. Me traga nesse relatório detalhes
das taxas do Mercado Livre. E como é que está a nossa execução aqui em massa? Ele ainda está atualizando os preços dos anúncios. Enquanto isso, eu estou em outra conversa. Ele está realizando uma tarefa lá de 8 minutos, eu estou aqui, já fiz duas coisas, eu posso abrir outras conversas, posso estar fazendo coisas também. Ao mesmo tempo, você pode ter outros colaboradores aqui nesse mesmo workspace, trabalhando também, fazendo perguntas, executando, e é isso que é o legal. Né? Essa é a intenção, né? Mas você depender cada vez menos daquelas consultorias salgadas que não entrega, que não é o caso da D3, graças a Deus. E muitas vezes de 1.000 funcionários para fazer uma tarefa que agora vocês podem ver que é bem simples, né? Foi o que ele falou aqui. Não existe detalhe pedido na listagem, preciso buscar detalhes individuais. Vou coletar taxas dos pedidos pagos. Faça isso. Faça isso, então. Era para eu ter pedido um detalhe de uma amostra mesmo, não precisa pegar dos 1.000, não sei quantos pedidos, né? Mas deixa rolando. Ele disse aqui que deu uma falha após 3 tentativas em alterar os preços dos nossos produtos. Vou fazer o seguinte: tente alterar, alterar novamente os preços. Se não conseguir, me fale o motivo. E é assim mesmo, galera. Isso aqui é ao vivo, tá? Erro de sessão. Kevin, será que é porque tu tá mexendo junto também ou será que eu tô em duas sessões? Ele deu um errinho aqui. Já busquei detalhes, agora eu vou analisar todas as taxas. Beleza. Enquanto isso, deixa eu abrir aqui a conta para ver se foi atualizado. Puxar para cá. Peraí. Deixa eu botar ela aqui. Aqui, galera. Eu filtrei aqui por últimos alterados, certo? Vou botar criados, últimos alterados. De fato, ele reativou todos os anúncios de sandália. Você vê aqui só sandália, sandália, sandália. Ele reativou. Ele só não conseguiu, de fato mesmo, alterar os preços para 2.000, não foi o que eu tinha pedido? Mas ele reativou.
Foi 2.000 ou foi 4.000? Agora eu tenho que ver. Deixa eu ver aqui. Cadê? Para 2.000. Ele só não conseguiu atualizar e aí deu esse erro aqui. Mas eu acho que é porque conflitou com essa outra execução que a gente estava fazendo. Muitas vezes, não é que a IA não consegue fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Às vezes é porque o Mercado Livre não aceita duas alterações, duas. A gente está fazendo múltiplas tarefas usando a API do Mercado Livre ao mesmo tempo. Enquanto isso, já tem um 360. Ele trouxe um relatóriozinho. Vamos abrir para ver como é que ficou esse relatório com as taxas. Olha aí. Ele aqui, só enquanto eu estava abrindo a conta, tudo bem? Ele veio e trouxe resumo de taxa do Mercado Livre, taxa efetiva, 19,7% sobre a receita bruta. Então aqui é incluindo tudo, tá? Não é só aquela taxa que a gente já conhece. Ele trouxe todos os pedidos que tiveram taxa, aqui ele trouxe os que tiveram frete grátis ou alguma promoção, receita líquida, tal, frete repassado, isso aqui, como funcionam as taxas do Mercado Livre. Ele trouxe um tutorial de como funcionam as taxas. Ele trouxe taxas por mês, a receita versus a taxa, e o tanto que as taxas vieram crescendo mês após mês. E aqui ele foi trazendo um relatório de pedido e a taxa efetiva do Mercado Livre. Né? Ele não trouxe nem as porcentagens, nem nada bonitinho, não. Ele já trouxe logo o tanto que a gente pagou de taxa efetivamente em cada venda. E ele foi trazendo aqui. Então, assim, isso aqui são infinitas possibilidades, galera. O que você pedir de fato e ele conseguir fazer, ele vai trazer para vocês. E, a não ser isso aqui que eu fiquei muito triste, né? Porque no ao vivo ele vem e me passa essa vergonha. Ele tem 77 variações e o preço pode estar bloqueado no nível pai. Vou tentar atualizar pelas variações. Os erros aí tem variation. Ah, entendi. Isso não é um problema dos anúncios sandálias, é uma restrição da sua conta do Mercado Livre. Confirmei 5 anúncios aleatórios ou categorias, todos estão dando o mesmo erro. O Mercado Livre bloqueia alterações de preço via API por conta que não possui, sua conta não tem, beleza, possui reputação, tá. Entendi, tá, entendi. Então, provavelmente ele deu com alguma restrição aqui do Mercado Livre em fazer essa alteração de preço, não sei se por conta do valor ou se foi pela quantidade, mas ele teve esse probleminha aqui. Mas fora isso, galera, para vocês verem o tanto de coisa que a gente já fez em duas conversas aqui. Ao mesmo tempo que a gente reativou o anúncio em massa, a gente gerou relatório de venda, a gente personalizou esse relatório pedindo dados personalizados desse relatório. Deixa eu voltar aqui. E é, não tem limite para o que a gente pode fazer, entendeu? Detalhe, é um beta, versão experimental. Para vocês que vão assistir agora, já vão sair, boa parte de quem está aqui agora já está com a conta conectada, o pessoal são meus clientes, já estão testando, já estão usando, já estão vendo os erros acontecendo, já estão vendo dando certo. Então, assim, galera, querendo ou não, por mais que essa aula foi gravada, eu tentei trazer toda a experiência do ao vivo para vocês verem que não é mentira, não é balela, não é só mais um sistema, não é qualquer coisa. O Nexus 3 ele veio para ficar. Ele é diferente de tudo que vocês já viram, espero que vocês percebam isso. E assim, a gente fez esse lançamento, o lançamento beta, digamos assim, não é o definitivo, mas que para que vocês vejam e que a gente deixe marcado já no mercado que a gente chegou e foi para ficar. E eu espero que, se vocês gostaram de tudo que vocês viram aqui, entrem para a nossa comunidade. Se quiser compartilhar depois esse vídeo com um amigo, com quem quer que seja, pode compartilhar se vocês acham que valeu a pena. E é isso. Quem quiser crescer junto com o Nexus 3, crescer junto com a D3 Econ, entrem lá na comunidade, falem com a gente. Vou deixar aqui o QR Code para a lista de espera, tanto para quem quer se afiliar, para quem quer de fato usar o Nexus 3, para quem quer uma implantação personalizada na empresa. E vão preenchendo, que a gente, assim que tiver com a versão
100% pronta, sem erros, funcional até demais. A gente vai soltar para o público geral, mas óbvio que quem está aqui, quem chegou primeiro vai beber água limpa. E é isso, tá? Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez por pararem para me assistir, por, sei lá, pararem a vida de vocês, por confiar na D3 Econ, por confiar, querendo ou não, na nossa palavra, né? A gente disse que realmente vinha para revolucionar, para mostrar algo inédito para vocês. E é isso. Espero que gostem. Valeu. Até mais. Até daqui a pouco. A gente vai conversar lá no grupo agora, na comunidade.